Olá pessoal, estamos aqui de volta. Na última gravação, no último vídeo, eu falei sobre as diligências no inquérito e os prazos processuais, né, previstos na lei processual para a conclusão do inquérito. Nós vimos naquele vídeo que, colhidas as informações, feitas as investigações, quando a autoridade policial entende que já realizou aquilo que era necessário e que era possível para a investigação da autoria do fato e das circunstâncias de eventual participação, das motivações, finalidades, circunstâncias, tudo que envolve a infração penal, nós vimos que ela deve fazer um relatório pormenorizado, que é uma síntese daquilo que foi apurado, e encaminhar os autos para que o Ministério Público possa, então, analisá-los e formar o seu convencimento a respeito do fato, com base naqueles elementos de informação que foram trazidos ao inquérito. Bem, então, concluído o inquérito, elaborado o relatório pela autoridade policial, vimos que, evidentemente, a falta desse relatório não implica nenhuma nulidade, já que o inquérito policial é um procedimento de coleta de informações e a falta do relatório, evidentemente, não vai trazer nenhuma nulidade e também não vai sequer prejudicar o inquérito como peça informativa. Então, tendo recebido o inquérito, via de regra com o relatório, mas não havendo relatório não há problema nenhum, não há prejuízo nenhum, o Ministério Público, então, vai analisar tudo aquilo que foi apurado. Os depoimentos colhidos de testemunhas, declarações da vítima, as fotografias, os laudos, as gravações de áudio, gravações de vídeo, documento, tudo o que for coletado, tudo o que tiver sido coletado, o Ministério Público, promotor de justiça no âmbito estadual, ou o procurador da República no âmbito da federal, irá analisar aquilo para formar a sua convicção, formar o que se denomina de opinio delicti, opinião a respeito do fato supostamente criminoso. Muito bem. Analisado esse inquérito, algumas posições, algumas atitudes serão tomadas pelo membro do Ministério Público. Primeira hipótese: o promotor de justiça ou o procurador da República, se convencido de que há naquele procedimento policial elementos suficientes para informar de forma suficientemente convincente a autoria, eventual participação de terceiros, as circunstâncias do fato, que aquele fato realmente configura a infração penal, e entender que aqueles elementos já são bastante para iniciar uma ação penal, ele então tomará uma de duas atitudes. Ou ele oferecerá a denúncia, propondo a ação penal, ajuizando a ação penal, em face da pessoa que era até então suspeita, indiciado, e que passará agora, com a denúncia, a ser formalmente acusado. Ou ele, em vez de iniciar a ação penal oferecendo a denúncia, verificando que estão presentes os requisitos e pressupostos legais, poderá apresentar
um acordo de não persecução penal. Este acordo de não persecução penal é uma das formas de mitigação, de suavização daquele princípio da obrigatoriedade da ação que a gente estudou já em ocasiões anteriores. Por intermédio deste acordo, ou por via deste acordo de não persecução penal, que foi introduzido no ordenamento legal pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, aquela lei conhecida como pacote anticrime, que a introduziu no artigo, criou o artigo 28A e seguintes do Código de Processo Penal, o promotor poderá fazer a proposta de não persecução penal quando a infração penal tiver pena inferior a 4 anos, quando não se tratar de crime cometido com violência à pessoa, enfim, quando estiverem presentes os requisitos que a lei ali prevê. Este acordo de não persecução penal já era regrado antes no provimento 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, e sobre ele nós falaremos no momento oportuno, quando formos tratar da ação penal, do exercício da ação penal. Mas vocês precisam saber, neste momento, que é uma das possibilidades: o oferecimento da denúncia ou o oferecimento do acordo de não persecução penal, quando houver no inquérito base suficiente para que o promotor inicie a ação penal. Pode acontecer uma segunda hipótese em relação ao inquérito. Ele não tem elementos ainda, ao ver do promotor ou do procurador da República, ele não tem ainda elementos, ele não oferece ainda um conjunto suficiente de informações capaz de dar base mínima para a instauração da ação penal. O promotor entende, então, que com o que há no inquérito policial, ainda não é caso de oferecimento da denúncia para iniciar a ação penal, mas há ainda diligências possíveis de serem realizadas, diligências que, complementando aquilo que já foi trazido no inquérito, poderão eventualmente fornecer essa base fática suficiente para iniciar a ação penal. E aí, então, o promotor ou o procurador da República, o membro do Ministério Público, devolverá o inquérito, restituirá o inquérito à polícia civil ou polícia federal, enfim, para que a polícia complemente o inquérito com aquelas diligências que o promotor entendeu que devam ser feitas, por exemplo, a oitiva de uma pessoa que foi mencionada e não foi ainda inquirida, a realização de um exame pericial que não foi feito, a juntada de um documento sobre o qual há menção nos autos, mas não foi juntado, enfim, qualquer diligência que, ao entendimento do membro do Ministério Público, seja útil e necessária para a formação da sua convicção. Devolvido o inquérito, a autoridade policial, então, deverá realizar essa diligência complementar, ou essas diligências, porque pode ser mais de uma, e novamente restituir os autos ao Ministério Público para nova apreciação. Então, veja bem, primeira hipótese, o promotor pode oferecer a denúncia ou oferecer o acordo de não persecução penal quando o inquérito contiver elementos suficientes para formar a opinião delite. Segunda hipótese, não tem elementos suficientes ainda, mas se vislumbra a possibilidade de novas diligências complementares. Há diligências ainda por fazer. E nessa hipótese, o promotor restitui o inquérito para que a autoridade policial realize essas diligências faltantes. Junte o documento que falta, ouça aquela pessoa referida e ainda não ouvida, e assim por diante. E ainda há uma outra hipótese.
o membro do Ministério Público entende que não há naquele inquérito base suficiente para a formação da opinião de elite, não há, por exemplo, elementos que indiquem suficientemente que foi aquele investigado o autor ou partícipe da infração, ou entenda que não há demonstração de que aquele fato configurou efetivamente uma infração penal, ou até eventualmente o membro do Ministério Público se convence de que foi aquele indivíduo, de que há elementos para demonstrar a prática do fato, mas que houve a incidência de uma excludente de ilicitude, por exemplo, que aquele indivíduo agiu em estado de necessidade quando praticou a infração, ou que se trata de uma infração de bagatela, que tem tipicidade formal, mas não tem tipicidade material, como vocês já viram quando estudaram a parte geral do Código Penal. E nesses casos, o promotor, então, concluindo que não é caso de propor a ação penal e que também não há diligências complementares a realizar, não falta nenhuma providência investigativa, ele então promoverá o arquivamento do inquérito policial. Então é assim que se dá o inquérito policial. O artigo 17 do Código de Processo Penal proíbe que o inquérito seja arquivado pela própria autoridade policial, que o inquérito seja arquivado lá na delegacia de polícia, na Polícia Federal, na Polícia Civil, não se arquiva inquérito. Por quê? Porque o inquérito é uma coleta de elementos de informação para formar a convicção de quem? Não da autoridade policial, porque não é a autoridade policial a titular do direito de ação penal. Não é a autoridade policial quem decidirá se vai ou não processar criminalmente o autor do crime. Quem vai formar essa convicção, quem vai fazer esse juízo de valor e vai decidir se vai haver a propositura da ação penal ou não, é o Ministério Público, titular da ação penal. Ou, naqueles casos excepcionais de ação penal de iniciativa privada, o próprio ofendido ou seu representante legal. Então não é a autoridade policial a titular da ação penal. E, portanto, não pode ela decidir também, via de consequência, pelo arquivamento do inquérito. Por isso que o inquérito não é arquivado na polícia. O arquivamento do inquérito, ele obedece a um sistema interessante de freios e contrapesos. No sistema ainda em vigor, eu vou explicar por quê, porque já há uma alteração trazida ao Código de Processo Penal, cuja eficácia está suspensa por uma liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, sobre a qual a gente vai falar já já. Mas a sistemática atual, ainda vigente, funciona da seguinte forma. O promotor, entendendo que não é caso de promover a ação penal, que é hipótese de arquivamento, seja por insuficiência de elementos que indicam a materialidade do crime ou a autoria, seja porque demonstrado que o sujeito agiu em legítima defesa ou estado de necessidade, seja porque ele entende que incide uma dirimente de culpa ou que se trata de uma infração de bagatela, enfim. Se o promotor entende, por uma ou por outra razão, que a hipótese é de arquivamento, ele também não pode arquivar diretamente na sistemática atual. Ele tem que requerer o arquivamento ao juiz competente para eventual ação penal. Então, o promotor não pode arquivar diretamente, precisa requerer o arquivamento ao órgão judiciário e o juiz, então, atendendo ao requerimento do promotor, é que determina o arquivamento.
O juiz não poderá arquivar o inquérito de ofício sem que haja esse precedente requerimento do promotor, do Ministério Público. Mas o Ministério Público também não poderá arquivar diretamente os autos do inquérito. Vejam que há um sistema de controle mútuo. O arquivamento do inquérito depende necessariamente da promoção do Ministério Público, do promotor ou do procurador da República, e depois desse requerimento, o despacho judicial determinando que no cartório judicial criminal ocorra o arquivamento. Então ele decorre de determinação judicial, mas tem como pressuposto que haja o requerimento do Ministério Público, que é o titular da ação penal, nesse sentido. Desse arquivamento, há uma impossibilidade de recurso. Por quê? Porque se o próprio Ministério Público, que é o titular da ação penal, postulou o arquivamento, uma vez que o juiz deferiu o arquivamento, não é possível que o Ministério Público recorra, porque ele não tem sucumbência, já que ele próprio arquivou. Ele só foi arquivado o inquérito porque houve pedido do Ministério Público, porque se não houver pedido do Ministério Público, o Judiciário não poderá arquivá-lo. E daí a evidente conclusão de que não cabe recurso, porque a parte titular da ação penal que teria legitimidade para recorrer não tem interesse no recurso, já que o seu pedido de arquivamento foi atendido. Por isso, não cabe recurso dessa decisão de arquivamento feita pelo juiz a requerimento do Ministério Público. Bom, estando de acordo o promotor e o juiz, não há problema nenhum, o promotor promove o arquivamento, postula ao juiz que arquive no cartório judicial e o juiz despachará determinando o arquivamento porque foi requerido pelo promotor, estão os dois de acordo. Entretanto, pode ocorrer que haja divergência de opiniões, divergência de convicções. O promotor é uma pessoa, o juiz é outra pessoa, pode haver pensamentos divergentes. Pode acontecer de o promotor postular o arquivamento porque entende que não é caso de propositura da ação penal. Por exemplo, o promotor entendeu que se trata de uma infração de bagatela. O juiz discorda, acha que aquilo tem uma certa relevância, que não chega a configurar uma infração de bagatela, que não se aplica o princípio da insignificância àquele caso. Nessa hipótese, como é que se resolve isso? O artigo 28 do Código de Processo Penal resolve esse impasse. O promotor entendeu que é caso de arquivamento. O juiz entende que não é. O juiz não pode, evidentemente, iniciar a ação penal de ofício. O titular do direito de ação penal é o Ministério Público. Se o promotor postulou o arquivamento, a ação não pode ser iniciada. Mas o juiz também não está obrigado a atender o pedido do promotor, porque ele pode divergir, entender que não é caso. Nessa hipótese, havendo, portanto, essa divergência, o promotor postula o arquivamento, o juiz entende que não seria caso de arquivamento, como o juiz não pode iniciar a ação penal, e como o juiz também não pode mandar ao promotor que denuncie, porque o juiz não pode, ninguém, nem o juiz, nem nenhuma outra pessoa, pode violar a convicção do promotor, o juiz não pode mandar o promotor denunciar, o promotor também não pode mandar o juiz arquivar. O artigo 28 estabelece que, nessa hipótese, o juiz remeta os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Por quê? Porque o Procurador-Geral de Justiça é
o ápice na carreira do Ministério Público. Embora não haja hierarquia entre órgãos do Ministério Público, ou seja, embora não haja uma estrutura hierarquizada, não haja subordinação de um promotor a outro, de um promotor ao procurador-geral, cada um é independente e tem total liberdade de convicção. Quem fala por último, em nome do Ministério Público, é o Procurador-Geral. Então, nessa hipótese, o juiz remeterá os autos com base no artigo 28 do Código de Processo Penal, expondo as razões pelas quais não concorda com a posição do Ministério Público, para que o Procurador-Geral, que é o que por último fala pelo Ministério Público, então dirima essa divergência. O Procurador-Geral de Justiça, então, recebendo o inquérito com o despacho fundamentado do juiz, expondo as razões pelas quais discorda da posição do Ministério Público, vai avaliar. Ele tem a manifestação do promotor postulando o arquivamento. Evidentemente, uma manifestação fundamentada, dizendo quais são os motivos pelos quais o promotor entende que é caso de arquivamento. Tem do outro lado o despacho judicial, dizendo por que o juiz entende que não é caso de arquivamento. Ele tem essas duas manifestações e tem os autos do inquérito com os elementos de informação coletados, com a investigação produzida. Então o procurador-geral terá os argumentos do promotor, os argumentos do juiz e os autos do inquérito. E analisando tudo isso, o procurador-geral, então, fará de duas uma. Ou ele concorda com a posição do Ministério Público, do promotor, ou ele concorda com a posição do juiz. Se ele concordar com a posição do juiz, ou seja, de que não era caso de arquivamento, de que o promotor não deveria ter postulado o arquivamento, o procurador-geral, então, poderá, ele próprio, como ele é o que fala por último pelo Ministério Público, ele próprio oferecer a denúncia para instaurar a ação penal, ou delegar esta função para um outro promotor que não aquele, porque ele não pode violar a convicção daquele promotor. A convicção do promotor é inviolável, do promotor no âmbito estadual ou do procurador da República no âmbito federal, é inviolável. Ele não pode ser obrigado a fazer aquilo que ele entende que não é para fazer. Ele não é obrigado a oferecer a denúncia, ele não pode ser obrigado a oferecer a denúncia se ele entende que não é caso de oferecer a denúncia. Então, o procurador-geral não poderá devolver para aquele promotor oferecer denúncia. O procurador-geral, ou ele próprio pode oferecer a denúncia para iniciar, então, a ação penal, ou, o que é mais comum, ele delega essa função a um outro promotor para que, em nome dele, ofereça a denúncia, para que não viole a garantia de convicção do promotor que entendeu que era caso de arquivamento. Muito bem. A outra hipótese é o procurador-geral entender que era efetivamente caso de arquivamento, que o promotor tinha razão e que o juiz é que está errado. Nesta hipótese, o procurador-geral ratifica aquela promoção de arquivamento feita pelo promotor e devolve os autos à comarca de origem, e aí o juiz estará obrigado a atender esse pedido de arquivamento. Por quê? Porque o titular da ação penal, que é o Ministério Público, pelo seu órgão máximo, o órgão que fala por último, que é o Procurador-Geral, entendeu que não era caso de exercer a ação penal. E aí o juiz não pode exercer a ação penal de ofício, ele não pode iniciar a ação penal, ele estará então obrigado a atender a postulação de arquivamento e aí então arquivar o inquérito.
Uma vez arquivado o inquérito, nós vimos que não há recurso cabível. Mas seria possível, depois de arquivado o inquérito, haver o desarquivamento desse inquérito para que ele sirva de suporte a uma eventual ação penal futura? A resposta é positiva. O próprio artigo 18 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de a polícia continuar a desenvolver atos de investigação se surgirem novas provas, surgirem novos elementos probatórios. Porque o inquérito pode ter sido arquivado com base num conjunto de informações trazidas ao inquérito. E depois do arquivamento, surgirem informações novas, inéditas, que mudam o quadro fático até então conhecido. Por isso, o artigo 18 propicia a possibilidade do desarquivamento do inquérito e de ser proposta a ação penal, mesmo depois de homologado pelo juízo, determinado pelo juízo, o arquivamento, e mesmo não havendo recurso cabível. Isso significa que essa decisão de arquivamento, ela não faz coisa julgada material. Ela, de regra, não faz coisa julgada material e permite que o inquérito seja desarquivado e que seja proposta a ação penal. Mas, para que isso ocorra, é preciso que surjam provas novas. E aí é preciso distinguir. Para justificar o desarquivamento do inquérito, é indispensável que haja prova substancialmente nova. E o que é prova substancialmente nova? É aquela que não é meramente formalmente nova, não é aquela que é nova só no aspecto formal. Prova substancialmente nova é aquela que traz informação nova, informação inédita. Por exemplo, a respeito do fato, foram ouvidas 3 testemunhas presenciais. Depois de arquivado o inquérito, descobre-se que uma 4ª testemunha também estava presente e ela não foi ainda ouvida. É possível que essa testemunha seja ouvida, mas para que haja o desarquivamento do inquérito e propositura da ação penal, não basta que essa testemunha seja ouvida, porque ela é uma prova nova sob o aspecto formal. Ela não foi ouvida ainda, portanto a oitiva dela é uma prova nova. Mas se ela vier e repetir tudo que já foi dito pelas outras 3 testemunhas que já foram ouvidas antes, ela não será uma prova substancialmente nova, na medida em que ela não traz nada de inédito. Ela é formalmente nova, porque não era uma prova ainda não produzida. Mas não é substancialmente nova, porque ela não trouxe absolutamente nada de novo. Tudo que ela disse já era conhecido através dos outros elementos de prova, dos outros testemunhos, dos documentos, da perícia que estava nos autos. Não tem nada novo. É diferente, por exemplo, se essa testemunha, ao ser ouvida, indica o nome do autor da infração penal. Imaginemos que todo mundo tinha prestado seus depoimentos, suas declarações, relataram sobre o fato, mas ninguém pôde identificar o autor. E a autoria daquele fato era desconhecida. Esta nova testemunha, ao depor, ela diz: olha, eu conheço a pessoa, o autor, e o autor é fulano de tal. Ora,
aí ela não é só meramente nova no aspecto formal, é uma testemunha que apresenta prova nova ou que consubstancia prova nova substancial, porque ela muda o quadro fático, ela muda o cabedal de conhecimento já existente naquele inquérito e apresenta um fato novo. Ela é uma prova substancialmente nova, porque ela tem um fato inédito. Ela aponta a autoria que até então era desconhecida. Aí sim se justifica a reabertura do inquérito, desarquivamento do inquérito e eventual, se for o caso, propositura da ação penal. Do contrário, não. Do contrário, como já houve a determinação do arquivamento, com base naqueles elementos, e se nada daquilo que deu sustentação à convicção do Ministério Público que acarretou o arquivamento do inquérito, nada de novo, substancialmente novo foi trazido, não há justificativa para desarquivamento do inquérito e propositura da ação penal. Do contrário, se algo substancialmente novo foi trazido, se houve uma prova substancialmente nova que traz um fato novo, esse fato poderá, eventualmente, justificar desarquivamento do inquérito e propositura da ação penal. Então, a respeito do arquivamento e desarquivamento do inquérito, era isso que nós tínhamos a falar hoje. E eu vou aproveitar 5 minutos que faltam do tempo do vídeo que eu programei. Programei um vídeo curto, 35 minutos. Vou aproveitar para falar sobre o termo circunstanciado. O que é o termo circunstanciado? Ele tem a mesma natureza jurídica do inquérito policial, ou seja, é um procedimento investigatório sem caráter jurisdicional. Tem a mesma natureza jurídica e tem a mesma finalidade do inquérito. Qual é a finalidade do inquérito? Formar, coletar, juntar elementos de informação para que o titular da ação penal, para que lá o Ministério Público depois possa avaliar e decidir qual é a providência que vai tomar a respeito daquelas notícias trazidas no inquérito. E o TC é a mesma coisa, o termo circunstanciado tem a mesma finalidade. Daí você pergunta então, qual é a diferença então? Para que o termo circunstanciado, para que o inquérito? Acontece que o termo circunstanciado, ele foi instituído pela Lei 9.099 de 95, que trouxe também para o nosso ordenamento jurídico penal a figura da infração de menor potencial ofensivo. O propósito dessa lei é dar mais celeridade, mais agilidade e reduzir a formalidade, a burocracia na averiguação de infrações penais. Mas o legislador restringiu a possibilidade de averiguação por meio de termo circunstanciado às chamadas infrações de menor potencial ofensivo, partindo da presunção de que essas infrações, como são infrações de pequena ofensividade, de pequena gravidade, não demandariam a instauração de um inquérito que precisa ser iniciado ou por portaria ou por auto de flagrante, que exige a elaboração de um relatório ao final, que tem lá o ato, entre aspas, de indiciamento. Então, para dispensar todas essas formalidades, quando se tratar de uma infração de menor potencial ofensivo, pode-se apurar por meio de um simples termo circunstanciado, que tem a mesma natureza, a mesma finalidade do inquérito, é também de incumbência da polícia, é um ato próprio de atividade investigativa policial, mas é mais singelo, mais simples, mais célere do que o inquérito policial. Bom, serve para apurar infrações de menor potencial ofensivo, então a gente precisa saber o que são essas infrações de menor potencial ofensivo. E o artigo 61 da Lei 9.099 de 95
define o que sejam elas. São todas as contravenções penais. Então, se a infração constituir não um crime, mas uma infração, uma contravenção penal, ela será infração de menor potencial ofensivo. E mais, os crimes cuja pena máxima combinada não exceder de 2 anos. Máxima combinada, aquele crime cuja pena prevista em abstrato, né, no preceito secundário descritivo do crime, fazer isso ou aquilo, pena. Se a pena for até 2 anos, né, igual ou inferior a 2 anos, nós estaremos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Nessas hipóteses, em vez de instaurar inquérito, fazer relatório, portaria, a lei permite que a apuração se dê por mero termo circunstanciado, que é mais célere, que é mais singelo, em que a autoridade policial junta lá a cópia do boletim de ocorrência, um resumo do que foi apurado, um relatório da investigação com menção ao que foi ouvido das testemunhas da vítima. Normalmente ouve a vítima, ouve até o autor da infração e também remete ao Ministério Público da mesma forma. Não há nenhuma nulidade se o fato constitutivo de infração de menor potencial ofensivo for objeto de apuração em inquérito policial. Não há nulidade nenhuma e trata-se de mero emprego equivocado, inapropriado do meio de investigação, mas vai servir da mesma forma para a formação da convicção do Ministério Público. E vice-versa. Se o fato, embora não constitua infração de menor potencial ofensivo, vier a ser investigado por meio de termo circunstanciado, ou seja, se a investigação for formalizada em vez de no inquérito policial, num mero termo circunstanciado, também não vai haver problema nenhum, não há nulidade nenhuma, e esse termo circunstanciado poderá ser utilizado pelo titular da ação penal para embasar uma eventual denúncia ou para embasar uma providência de caráter criminal a cargo do Ministério Público. Ok? A gente vai voltar a esse tema, evidentemente, quando formos estudar ação penal. Porque aí a gente vai falar da proposta de transação penal, da proposta de suspensão condicional do processo, vamos falar da proposta de acordo de não persecução penal, e tudo isso vai envolver, evidentemente, as infrações de menor potencial ofensivo, e a gente vai retornar a esse assunto. Mas, neste momento, só para complementar e para vocês terem ciência de que o termo circunstanciado ele tem a mesma natureza, a mesma finalidade do inquérito, e ele se distingue do inquérito pela sua maior informalidade, pela maior celeridade. Ele dispensa um ato formal de instauração, ele dispensa relatório ao final, dispensa aqueles despachos interlocutórios em que o delegado manda juntar, manda expede ofício, pode se juntando de forma mais simples, mais sintética, os elementos informativos, as peças de investigação, porque a rigor se trata de uma infração de apoucada gravidade, de pequena ofensividade e que não demanda maiores esforços de burocracia e formalidade. Ok? Um grande abraço. Breve eu vou gravar mais uns vídeos falando agora sobre a questão da ação penal, que é o nosso próximo tema a ser abordado antes das avaliações. Até mais. Não esqueçam de lavar as mãos, de usar gel e de manter a distância segura nas relações sociais. Abraço.